E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e estou gravando aqui o vídeo mais uma vez atendendo um pedido, certo? Do pessoal que está aí precisando de ajuda. Professora, por favor, grava um vídeo sobre relações trigonométricas no triângulo retângulo. E eu estou aqui para atender o pedido, certo? Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, fica comigo aí até o final que eu vou mostrar, inclusive GeoGebra, certo? Eu trouxe alguns recursos didáticos aqui para ajudar no entendimento. Então, bora para a nossa aula. E aí, galerinha, vamos estudar agora, então, razão trigonométrica no triângulo retângulo. Esse nome assim, ó, bem grandão, ele chega a assusta, né? Mas vamos fazer aqui uma análise de pedacinho por pedacinho para ver se a gente manda esse medo lá para longe. Então, primeira coisa, o que é razão? Então, razão é uma relação entre duas medidas, entre duas grandezas, certo? E essa relação, ela ocorre através de uma divisão. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso bem detalhadamente. Vou deixar o link aqui no card para vocês. Trigonométrica, então eu vou falar aqui de medidas de ângulos, de 3 ângulos. Então, vou fazer uma razão em relação a isso. E aqui no triângulo retângulo, porque esse daqui vai ser meu objeto de estudo, certo? Então, triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus. E quais são as relações que a gente vai estudar? Vamos estudar seno, cosseno e tangente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é definir um ângulo qualquer, certo? E aí eu estou definindo aqui um ângulo agudo, porque é um ângulo que é menor do que 90 graus. Eu vou chamar esse ângulo de alfa. A gente sabe aqui que no nosso triângulo retângulo eu tenho 2 catetos e uma hipotenusa. A hipotenusa é esse lado do triângulo que está na frente do ângulo de 90 graus. Então, vou colocar aqui como sendo H, certo? E aí, esse cateto que está na frente do meu ângulo alfa, eu vou chamar ele de cateto oposto ao ângulo alfa. E esse outro cateto, que não é o oposto, eu vou chamar ele de cateto adjacente ao ângulo alfa. E aí, eu tenho todos os elementos, certo? Do meu triângulo retângulo. E aí, olha só. O que seria o seno? Eu vou representar aqui, ó, S é N, então seno de um ângulo alfa é a medida do cateto oposto ao ângulo alfa sobre a hipotenusa. Sempre assim? Sempre assim. Certo, gente? E aí, essa medida, obviamente, vai depender desse ângulo que eu vou ter. Vou mostrar a vocês já já no GeoGebra como isso funciona. E aí, bem, seno também eu posso representar em algumas calculadoras, vocês vão ver como SIN, porque aí seria a representação em inglês, certo? E aí eu tenho aqui, ó, cosseno de alfa. O que seria cosseno de alfa? É uma razão. Mas é uma razão entre o quê? É a razão entre a medida do cateto adjacente e a medida da hipotenusa. E tangente também é uma razão. Eu vou representar ou por TAN de alfa ou TG. Vai depender aí do livro que vocês estão estudando, certo? E que razão seria essa da tangente? É a medida do cateto oposto sobre o cateto adjacente. E agora vamos lá no GeoGebra ver como é que isso funciona no triângulo, certo? Já com todas as medidas destacadas. Bora lá! Então, olha só, gente. Coloquei aqui meu triângulo retângulo, certo? Tá aqui meu ângulo de 90 graus. Coloquei a medida dos outros ângulos como sendo aqui 45 graus, então tem um ângulo alfa 45, ângulo beta também 45, por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180, e aí coloquei aqui as razões, certo, trigonométricas. Eu tenho, por exemplo, cosseno do meu ângulo alfa. A gente sabe que cosseno vai ser o quê? A razão entre a medida do cateto adjacente sobre a medida da hipotenusa. Coloquei aqui, ó, seno de alfa, que é a medida do cateto oposto a alfa sobre a hipotenusa, e coloquei tangente de alfa, que a gente sabe que é a medida do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Beleza. E aí eu coloquei aqui as medidas, certo, que eu tenho para esses triângulos. E aí observe só, gente. Se eu for mexendo aqui esse pontinho, olha só. Vou mexendo aqui esse pontinho, o que vai acontecendo? As medidas, certo, do meu triângulo, elas vão mudando. Mas o que não muda? Não muda o ângulo. Eu estou permanecendo aqui com o mesmo ângulo e esses triângulos,
no caso, o primeiro, certo? E esse último aqui que eu estou formando, eu posso dizer que eles são triângulos semelhantes. Por quê? Porque eles têm todos os mesmos ângulos. E aí, o que acontece? Essas razões, elas se mantêm. Então, vejam que apesar de eu estar mudando aqui, ó, a medida dos lados do meu triângulo, então a razão cosseno, seno e tangente, ela se mantém para esse ângulo aqui de 45 graus. Então, independente do tamanho do meu triângulo, certo? Se eu tenho um triângulo aqui, olha, bem grandão, ou se eu tenho um triângulo aqui bem pequenininho, a medida de cosseno, seno e tangente de 45 graus, ela vai ser sempre a mesma. Então, aqui, ó, tangente de 45 vai ser sempre seno de 45 vai ser aproximadamente 0,71 e cosseno de 45 também vai ser aproximadamente 0,71. E aí eu posso ficar mudando aqui essa minha medida, certo? Dos lados do meu triângulo e vejo que as razões elas permanecem as mesmas. Tranquilo? Vamos ver agora como é que funciona se eu modificar esse ângulo do meu triângulo. Bora lá? Olha só, gente, aqui eu coloquei um triângulo, certo? Sempre retângulo, então esse ângulo aqui sempre vai ser fixo de 90 graus. Mas eu vou agora mudar os outros ângulos. Coloquei também aqui as razões de cosseno, seno e tangente para o meu ângulo alfa, que a gente já sabe. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, eu vou modificar aqui, olha. Vou mexer aqui, ó. Tô mudando meu ângulo. Então, olha só, quando eu mudo o ângulo, o que acontece? Então, as medidas, as razões aqui, elas vão se modificar. Agora, se por acaso eu mantiver o mesmo ângulo, então vamos aqui tentar colocar aqui, ó, o de 30, por exemplo. Se eu mantiver aqui esse mesmo ângulo e só andar, fica meio difícil, né? Mas o que acontece? A gente viu que as razões, elas se mantêm. Ah, professora, então quer dizer que para cada ângulo vai existir um único valor de seno, cosseno e tangente? Sim, inclusive, gente, esses valores eles já foram tabelados, certo? Então, bora dar uma olhadinha lá. Então, aqui, ó, já separei para vocês a tabelinha que vem mostrando aqui o ângulo e o valor do seno, cosseno e tangente para cada ângulo. Ah, quer dizer então que eu preciso decorar isso? Não, não precisa decorar, mas alguns valores a gente vai precisar saber, que é o que a gente vai chamar aqui de ângulos notáveis. Então, que seria aqui o ângulo de 30, o ângulo de 45 e o ângulo de 60. Cadê? 60. Então, esses ângulos que a gente vai chamar de ângulos notáveis, a gente vai precisar saber do valor de seno, cosseno e tangente decorado. Aí você já pensa, ai meu Deus, mais uma coisa para decorar. Mas não se preocupe que eu vou mostrar aqui numa tabelinha, a gente vai cantar uma musiquinha bem mara para vocês poderem decorar, certo? Então, olha só. Montei aqui minha tabelinha, seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. E aí, como é que a gente monta? A gente vai cantar a musiquinha assim, ó. É 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, olha que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Ah, professora, eu não decorei. Vamos cantar de novo, então. Agora devagarzinho, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Então, vou colocar aqui, ó. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Então, ó. Preenchi. A tangente é diferente. Veja que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, certinho? Então, quando você precisar saber seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis de 30, 45 e 60, basta lembrar da musiquinha, montou a tabelinha e correr para o abraço. Então, gente, relação trigonométrica no triângulo retângulo, a gente já sabe seno, cosseno, tangente, já sabemos o que é, já sabemos que para cada ângulo eu vou ter um único valor de seno, cosseno e tangente, já sabemos os ângulos notáveis. E agora o que é que falta? Falta a gente fazer o quê? Praticar, ver como é que isso funciona, tá certo? Então, bora lá. Separei aqui 2 exercícios para vocês. Um mais básico e o outro que eu vou aumentar o nível um pouquinho. Então, olha só. Um menino avista o ponto mais alto de um morro conforme figura abaixo.
Considerando que ele está a uma distância de 500 metros da base do morro, então, olha aqui na figura, já foi dado, calcule a altura deste ponto. Então, ele quer calcular a altura aqui desse morro. Aí, olha só, eu já estou vendo aqui uma figurinha que me lembra o quê? Me lembra um triângulo. Então, já estou pensando aqui, ó, triângulo, retângulo, ângulo de 90 graus. Eu quero saber a altura dessa montanha. Mas olha só, eu tenho aqui essa medida que eu não sei quanto é x, que eu vou chamar, tá bom? Mas eu tenho como descobrir essa medida x. Por quê? Porque foi dada aqui na questão seno, cosseno e tangente do ângulo de 20 graus. E aí eu vou relacionar aqui, ó, eu quero relacionar o meu cateto oposto a 20, ó, cateto oposto a 20, com esse outro cateto, ó, que eu tenho a medida, que é o cateto adjacente. Então, quando eu falo cateto oposto sobre cateto adjacente, eu estou relacionando o quê? Eu estou chamando a minha tangente. Então, ó, tangente de 20 graus vai ser a medida do cateto oposto, que é x, sobre o cateto adjacente, a medida do cateto adjacente, que é 500. E aí, olha só, tangente de 20 foi dado o valor, é 0,36, então vou substituir. Onde tem tangente de 20, eu vou colocar o valor 0,36. Vou repetir aqui, ó, x sobre 500. Portanto, x vai ser igual a 0,36 vezes 500. Esse 500 que estava dividindo é como se fosse para o outro lado multiplicando. Então, x vai ser igual a quanto, gente? Vai ser igual a 180. Mas calma, 180 é a medida da altura da minha montanha aqui, do meu morro? Não, por quê? Porque o menino aqui, ó, ele tem 1,30 m, certo? Então, a altura H que eu tô querendo descobrir vai ser o quê? H vai ser igual a 180 mais 1,30. Então, H vai ser igual a 181,30. Tranquilo, gente? Então, bora para a próxima. Olha só, essa foi uma questãozinha que caiu no Enem, já aproveitando aquele pedido do outro aluno que pediu para eu fazer aqui revisões de questões do Enem. Então, vamos lá. Então, para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, mediu o ângulo visual alfa, fazendo mira em um ponto fixo P da praia. Então, ele estava aqui no ponto A, mirou aqui o olhar dele nesse ponto P. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até o ponto B, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P da praia. No entanto, sob um visual de um ângulo aqui de 2α. Então, ele veio navegando, certo? De A até B. E o que aconteceu? O ângulo de visualização mudou. Então, antes era alfa, agora passou a ser 2α, conforme aqui a figura. Agora, suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa de 30 graus. Então, ó, esse ângulo aqui, 30 graus. Se é 30, então aqui 2α vai ser 60 graus, certo? E aí, ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido uma distância de 2.000 metros. Então, de A até B, ele percorreu 2.000 metros. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto fixo P será. Bem, como ele vai manter a mesma trajetória, certo? Então, a menor distância é quando esse meu barco estiver aqui, ó, nesse ponto que vai descer perpendicularmente, certo? Que eu vou chamar aqui de ponto C. E aí, eu quero descobrir aqui essa medida, que eu vou chamar de x. E aí, como é que a gente faz? Olha só. Primeira coisa, eu sei que esse ângulo aqui, ó, completo, ele mede 180 graus. Mas aqui já tem 60. Então, se aqui tem 60, para 180, falta quanto? 120. Sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo vai dar quanto? Vai dar 180. Então, tá aqui, ó, 120 mais 30 vai dar 150. Então, para 180, eu sei que esse ângulo aqui vai ser de 30. E aí, olha o que eu vou observar. Esses dois ângulos, eles têm a mesma medida. Logo, esses dois lados, eles também terão a mesma medida. Então, o lado AB tem a mesma medida do lado BP. E aí, olha só. Eu agora posso pegar e descobrir aqui também, ó, tem um ângulo de 60 graus. Aqui eu tenho 90 graus. Então, ó, 60 mais 90, 150. Para 180, aqui também mede 30 graus.
E aí eu quero descobrir a medida aqui de x. Tem uma medida aqui da minha hipotenusa, sei quanto é seno, cosseno e tangente de 30 e quero descobrir aqui a medida desse outro cateto. Então, o que é que eu vou relacionar? Se eu estiver levando em consideração esse meu ângulo de 30, então este cateto que está aqui do lado é o cateto o quê? É o cateto adjacente. Então, quero relacionar cateto adjacente com hipotenusa. E aí, olha só, cateto adjacente e hipotenusa, a relação que eu vou usar vai ser o quê? Vai ser cosseno de 30 graus, que é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, cosseno de 30 graus vai ser igual. Quem é a medida do meu cateto adjacente? É que eu quero descobrir, x. Qual é a medida da minha hipotenusa? É a mesma medida do meu lado AB, certo? Então, vai ser o quê? 2.000. Certo, professor, e agora falta o quê? O cosseno de 30. Mas aí o cosseno de 30, a gente vai lá na nossa tabelinha e olha, ó, quem é cosseno de 30? É raiz de 3 sobre 2. Então, agora eu vou usar. Então, cosseno de 30, eu vou substituir por raiz de 3 sobre 2. E agora vai ficar x sobre 2.000. Esse 2.000 que está dividindo é como se fosse para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 2.000 vezes raiz de 3 dividido por 2, isso vai ser igual a x. Simplificando, 2.000 por 2 vai dar 1.000, então aqui vai ser 1.000 vezes raiz de 3. Isso é igual a meu x, que aqui ficou na letra B. Tranquilo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado, certo? Até o próximo vídeo. E sim, para você que é professor e por acaso quer construir recursos didáticos com o GeoGebra, tiver interesse nesse que eu mostrei aqui no vídeo, aí você manda uma mensagem, coloca aí no comentário, que eu mostro o passo a passo de como você construir, tá certo? Então, até o próximo vídeo.